a todos e todas. Espero que vocês estejam bem nessa noite de quinta-feira, onde a gente está reunido para mais uma aula de matemática. Bom, primeira coisa, quem pode me ajudar a lembrar o que a gente viu na última aula? Quem estava aqui na aula de terça-feira, o que a gente viu? Pessoal, o microfone de vocês já está disponível, então pode utilizar também, certo? Números naturais. Números naturais, números potenciação, racionais. Oi, gente. Radiciação. Isso. Então, falou sobre os conjuntos numéricos, Então a gente deu uma relembrada aí nos conjuntos. Também a gente falou um pouquinho sobre potenciação, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da potenciação. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Muito bom. Sim. Então, olha, para começar a aula de hoje, eu sei que de repente a gente está vindo do serviço, a gente está cansado, então para a gente começar a ativar aí o nosso cérebro, eu trouxe um jogo de raciocínio lógico, uma coisa de 5 minutinhos, tá bom? Talvez vocês já tenham até jogado, vocês já tenham até respondido ele. Então a gente vai, eu vou dar um tempinho para vocês. Se não terminar, não tem problema, não fique preocupado. Depois a gente vai disponibilizar a resposta, Então eu passo para a Flávia a resposta. Eu vou mandar o link no chat, tá bom? Então você vai abrir o link, é só clicar no link, então hoje está muito mais fácil, Você vai clicar no link, tá bom? Que eu estou mandando agora, tá? Tá aí no chat, tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, para eu explicar, tá bom? Sobre esse jogo. Bom, então aqui nós temos um teste de lógica, Então dentre lá o que o pessoal tinha pedido, também, na questão do que a gente gostaria de rever, tá a questão de lógica. Bom, então pessoal, esse aqui é um teste, tá bom? O teste de Einstein que a gente chama, um teste de lógica. Então esse site que eu passei para vocês tem também uma série de jogos, envolvendo raciocínio, de lógica, que depois vocês podem utilizar também. Então aqui, o que consiste esse jogo? Vocês estão vendo aqui que tem, 5 informações: cor, nacionalidade, bebida, carro e animal. Então eu tenho 5 casas: casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e casa 5. Aí o que acontece? Na parte de baixo, vocês têm várias informações. Qual é o objetivo de vocês? Completar toda essa tabela, preencher. E assim, vamos lá. Vou dar uma dica para vocês, a gente vai mostrando. O inglês vive na casa vermelha. Então, eu vou vir aqui, olha, casa número 1, cor. Vou selecionar aqui vermelho. Tá vendo que pintou a corzinha? E nacionalidade, inglês. Quando eu marquei, olha, o inglês vive na casa vermelha. Se tá certo, ele marca aqui pra gente e ele risca, que eu não preciso me preocupar. Ao mesmo tempo, quando eu preenchi ali, vocês perceberam que deu errado aqui, apareceu um xizinho vermelho. Então significa, o norueguês vive na primeira casa. Então, isso que eu fiz está errado, O que eu vou fazer? Vou clicar aqui na setinha e vou desfazer. Tudo bem? Estão entendendo? Sim. Sim. Tá? Não. Então, Sim. Sim. Vou preencher aqui. O norueguês vive na primeira casa. Norueguês. Viu que, preencheu, tá verdinho. Então, vocês têm que, uma sugestão, leiam todas as informações primeiro, antes de preencher, tá? Então, eu vou dar para vocês 5 minutos. Só?
Esse é um desafio de lógica e contra o tempo, tá bom? Rodrigo, coloca, por favor, de novo no chat para o pessoal que chegou agora, acessar o teste. Coloco sim, tá? Vou colocar aqui, tá bom? Então, olha, pessoal, esse aqui é um jogo para a gente, né, ir assim, se concentrando, se aproximando, tá bom? Então, já acessem aí, vou dar Inglês vive na Casa Vermelha. tá? E aí, depois a gente retoma da onde nós paramos a nossa aula. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tava com erro para acessar a página e eu acabei de entrar agora, estou fazendo aqui. Tá. Para quem chegou agora, tá bom? Ó, a gente está praticando aqui, a gente está fazendo um exercício de raciocínio lógico, tá bom? Então, o link está aí, tudo bem? Então, mais 3 minutinhos e aí a gente já começa a nossa aula de matemática. Essa vermelha, tá? Que é essa vermelha? Não. Café.
Oi, terminei. Alô? Terminei. Lázaro Martins. Eu sou irmão da Tatiane Moitinho. Você tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Acho que eu não falo. Como eu não tô. Ainda não tô inscrito, né? Já terminei. Bom, pessoal, então vamos lá? 8 e 1, então a gente já, né, usou o jogo de raciocínio, então depois eu passo a correção e ela disponibiliza para vocês, tá bom? Então, na última aula, a gente estava falando sobre potenciação. Só tirem uma dúvida, a gente começou a falar das propriedades da potenciação? Sim, Vimos todas ou não? acho que só uma. Qual foi a que a gente viu? Multiplicação de potência de mesma base. Legal. Então, a gente vai retomar desse ponto hoje, tá? Então, para quem, de repente, não participou da última aula, né? Como a Flávia já falou, está gravada a aula, tá certo? Deixa eu... Tá? Então, olha, a gente viu que propriedade está relacionada a regras que vão facilitar o nosso cálculo. Então, a minha ideia hoje é terminar das propriedades da potenciação e falar um pouquinho com vocês sobre operações que envolvem, né, os números inteiros, que são os números positivos e negativos, né? Porque para a gente poder chegar lá nas equações de primeiro grau, segundo grau, sistemas, a gente precisa passar um pouquinho, né, por essa parte. Também pretendo falar um pouquinho sobre, né, operações com frações, tá bom? E ao longo da aula, como foi da semana passada, na terça-feira, né, vocês podem perguntar, podem mandar pelo chat também as dúvidas, que eu vou estar sempre dando uma olhada, o pessoal também repete, certo? Então, gente, a multiplicação de potências, né, de mesma base, tá bom? Então, a gente viu o seguinte. Então, quando eu tenho ali, né, duas potências ou mais, olha, 2 elevado à sétima potência, vezes 2 elevado à sexta potência, né? Como é que eu faço para resolver essa conta? Conforme a gente viu na terça-feira. Soma né? expoente. Expoentes, né? Mas antes de eu somar os expoentes... Conserva a mesma base. Conserva a base.
Isso, perfeito. Soma o expoente. Soma o expoente. Perfeito. Então, eu vou conservar, eu vou copiar a base, copio lá a base, que é o 2, e vou somar os meus expoentes, né? Então, 7 mais 6. 13. Isso. Essa é a hora que vocês respondem, né? Que vocês não deixam eu falando sozinho, tá bom? Ok. Aqui, mais um exemplo, né? Olha, menos 8 ao quadrado vezes menos 8 à terceira potência ao cubo vezes menos 8 à sexta potência. E aí? Qual é o resultado? Tá, menos 8 elevado a... Menos 8, 11. elevado à 11ª potência? 11ª potência. Muito bem. Menos 8 Isso. elevado à 11ª potência, ou elevado ao expoente 11, né? Que Isso. é mais fácil. Então, pessoal, essa regrinha que a gente está vendo, ela se aplica a todos os números, né? Sejam eles positivos, negativos, frações, decimais, tá? Então, tem ali uma multiplicação, né, envolvendo potências de mesma base, é dessa maneira que vocês vão resolver. Professor, desculpa, só uma dúvida. Essa potência ela é o princípio do cálculo do range de IPs na rede, né? É parte desse princípio, lógico, vai aumentando um pouco a quantidade de bases, né, que você vai tendo e a diferença entre elas. E aí você vai mantendo as bases de acordo com as suas desigualdades e somando os expoentes dentro dessas bases. E aí você calcula a quantidade de range de P possível. Complicado, mas faz parte, é bem legal isso daí, serve para muita coisa, pelo menos na área de TI. Desculpa. Professor, desculpe, só uma dúvida. Se fosse menos 8 elevado à segunda potência vezes menos 8 elevado à terceira somente, não faz aquela regra de sinal, né, que é menos menos mais? Não. Repete. Aqui, isso, porque o que acontece? A gente vai conservar a base, a gente copia, a base é negativa mesmo, tá? Ah, tá. Só aplica a regra de sinal, tá bom? Por quê? Você só vai aplicar a regra se você fosse resolver a potenciação. Se a gente fosse calcular aqui menos 8 elevado à 11ª potência, ou no caso, né, menos 8 elevado à 5ª potência, tá? Ah, tá, tudo bem, beleza. Bom, pessoal, então vamos lá. A multiplicação é isso. E se a potência fosse negativa? A 7ª potência vezes a base, e eu vou somar esse expoente. O caso aqui tem 7 elevado à 9ª? Eu vou ter aqui 7 mais menos 2. Ah, tá. Mais ou menos. 7 mais ou menos 2. Então, a gente vai resolver, né? 7 mais menos 2, ou seja, eu tenho R$7, eu estou somando com uma dívida de 2. Então, eu tenho que pagar essa dívida. Então, vai ficar, né, 1 elevado à 5ª potência.
Nesse caso, eu posso usar a regra, né, professor? Sim, aqui na soma das potências, sim, porque aí a gente vai aplicar a regrinha, né? Como tem dois sinais seguidos, a gente aplica a regra no final, né? Mais com menos, aí dá menos. Aí a gente faz 7 dos dois. Tudo bem. Tá? Ok? Bom, vamos para a próxima propriedade, então, pessoal. A próxima propriedade é quando a gente vai ter a divisão de potências de mesma base. Né? Então, divisão de potências de mesma base. Fala para ela ficar perto da Alice. Então, a gente vai lembrar o seguinte, a divisão, ela pode aparecer de duas maneiras, ou na vertical ou na horizontal. Para elas brincarem aqui, ó, perto. Eu só queria dizer assim, hoje eu não consigo participar de toda a aula, eu quero muito participar, mas eu estou com suspeita de Covid, eu estou com febre e um pouco de falta de ar. Eu queria saber se você pode me cadastrar aí, né, para participar das outras aulas, né? Que hoje está ruim mesmo. Minha esposa está achando que eu já estou ótimo, mas eu estou com dor no corpo, febre, tudo. Não, desculpa. A aula está sendo gravada e depois a Flávia vai passar e você deixa no chat a mensagem que ela já faz isso, tá bom? Maravilha. Obrigado, viu? Boa noite. Fina, minha irmã. Para a gente passar. Um forte abraço a todos aí. Tchau, tchau. Boa noite. Melhoras aí. Melhoras para você. Vamos lá, obrigado. Divisão de potências de mesma base, tá? Então, a nossa divisão ela pode aparecer na horizontal, como está aqui, ou ela pode aparecer na vertical. A maneira de resolver vai ser a mesma, tá? A única coisa que a gente precisa observar aqui, quando ela está na horizontal, então, numa divisão, você copia a base, né? Então, é importante lembrar que toda vez que a gente tem, né, uma operação envolvendo potências de mesma base, a gente copia sempre a base. Né? Ela não vai mudar, não vai deixar de ser 5, vai virar 4, vai virar 1. Então, a gente copia aqui o 5 e os expoentes, então, a gente vai fazer o contrário da multiplicação. A gente vai fazer uma subtração nos expoentes. Então, eu faço 8 menos 3. E aí, então, o nosso resultado aqui vai ser 5 elevado à quinta potência. Tudo bem? Se a nossa divisão, né, ela estivesse na vertical, ou seja, na forma de uma fração, com menos 9 elevado a 12ª potência, dividido por menos 9 elevado à 3ª potência. Tá? Então, aqui nessa situação, a gente, de novo, copia a base. Então, a base aqui é o menos 9. E aí, de novo, a gente não aplica aqui a regrinha de sinal, tá? A gente copia a base mesmo. E aí, a gente subtrai os expoentes. Lembrando, né? É o de cima menos o de baixo. Tá? Então, é o de cima menos o de baixo. Então, aqui vai ficar 12 menos 3. Eu teria menos 9 elevado, né, à 9ª potência. Bom? Podemos avançar?
Sim, se fosse Ok. menos 3 embaixo, ficaria 12 menos, entre parênteses, menos 3, que aí daria o valor positivo, né? Por causa da regra final. Vamos pegar aí a sua né, pergunta. Vamos colocar aqui que é importante, né? Então, 7 elevado à sexta potência dividido por 7 elevado a menos 2. Difícil da Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Copia a base, é o 7. Então ele nunca muda, independente se a base for diferente, a primeira é negativa, a segunda positiva, ela nunca altera, ela sempre será, porque a de cima é menos 7, né? Ou não? Não, aqui é 7 positivo. 7 só, né? Não, se as bases são diferentes, não pode aplicar essa regra. Tá bom. Né? A regra só aplica se a base for igual. Foi igual, né? Tá bom. Tá? Agora, o expoente negativo aqui é importante a gente lembrar, né? A gente vai fazer o de cima menos o de baixo. Então, é o de cima 6 menos o de baixo. Quem é o de baixo? O menos 2. Menos 2. Né? Então, o de cima menos o de baixo, eu vou ter aqui, ó, 2 sinais seguidos, que a gente tinha comentado. Aí, aqui, aplica a regra de sinal. Regra. Tá. Tá? Então, Ok. menos ali vai virar mais. E aí, a gente tem, então, 7 elevado ao Tá. potência. Tá. Beleza. Ok. Tá? Tá vendo? Então, menos virou mais, 6 mais 2, 8. Bom, vamos lá, pessoal. Próxima propriedade, né? Essa daqui é fácil. Expoente 0. Tá bom? Tem uma regrinha. Alguém lembra dessa regrinha? Expoente 0 é sempre 1. Sempre igual a 1. Exato. Então, quando o expoente é 0, todo número elevado a 0 é 1. Né? Então, se a gente colocar aqui 7 elevado a 0, vai dar 1. Se eu colocar aqui menos 3 elevado a 0, vai dar 1. Se eu pegar uma fração, 2 terços elevado a 0, vai dar 1 de novo. Se eu pegar um número decimal, 2,37 elevado a 0, vai dar 1. Tranquilo, né, pessoal? Sim. Sim. Professor, eu perdi o segundo exemplo. Sim. Repete, por favor. Aqui é menos 3 elevado a 0. Menos 3 elevado a 0. Isso. Entendi. Entendi, obrigada. Então. Assim, menos 3 elevado a 0. Quanto que dá? 1. 1. Alguém tem algum parecer diferente? É pegadinha? Consideraria o negativo menos? Se for pegadinha, eu falaria menos 1. Menos 1? Se for pegadinha, a gente vai levar menos 1, né? Vamos mudar. Pessoal, então aqui, olha, é algo importante, tá bom? A resposta é menos 1. Tá, acertamos. Tá? Vamos entender agora por que é menos 1.
Quando a gente olha para menos 3, né, esse aqui, ó, que eu estou grifando de verde, ele está dentro do parênteses, correto? Sim. Imagina que você vai pedir um lanche lá no McDonald's, você não pede o combo? Sim. O que é o combo? É o lanche, a batata e o refrigerante. Sim. Dentro do parênteses é o combo. O que é o combo? É o sinal e o número que você está elevando ao expoente zero. Quando ele está fora do parênteses, é como se você estivesse pedindo só um dos itens. Ou só o refrigerante, ou só o lanche, ou só a batata. Então, o sinal de menos a gente mantém, a gente copia e eleva o 3 ao expoente zero. Certo. Tá? Então, nesse segundo exemplo aqui, ó, eu só estou elevando a zero o 3. O sinal de menos permanece. E não o conjunto todo, né? Não o conjunto todo. Ok. Ok. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente tem uma expressão numérica, né, é nesse momento que a gente pode acabar errando. Isso vale só para o expoente zero, tá bom, pessoal? Se eu tenho menos 3 ao quadrado, é a mesma coisa. Oi. O sinal de menos permanece, e aí eu desenvolvo a potenciação do 3. Certo. Tudo bem? Então, aqui daria menos 9, por exemplo. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Sim, tranquilo. O próximo. 1. Então, quando o expoente é 1, a gente tem também uma regrinha, né, que fala que todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Isso aí. Todo elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Então, a gente tem lá 3 quartos elevado a 1. Tá, agora entrou. Menos 15 Agora entrou. elevado a 1 Até as 9. é menos 15. 0,76 elevado a 1 é 0,76. Tá? Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo, é só a gente copiar. Ok. Potência de expoente inteiro negativo. Então, o que a gente faz quando o nosso expoente é um número inteiro, só que negativo? Vou pegar aqui, primeiro, uma fração, que com as frações é mais fácil da gente entender. 7 nonos elevado a menos 2. 7 nonos elevado a menos 2. Bom, alguém se recorda o que a gente faz para resolver isso? Não. Se não souber, pode falar não. Eu não tenho certeza, mas não é o inverso do segundo? Oi? Eu não tenho certeza, mas não é o inverso do segundo? O inverso do segundo? E qual seria o inverso do segundo? Eu inverti o 9 com 7. Ah, muito bem. Então é isso, né? Pessoal, quando o expoente é negativo, tá?
A gente vai utilizar um conceito na matemática que se chama inverso. Inverso vem de inverter. Eu vou mudar a posição dos números. Eu vou trocar o numerador com o denominador. Então, qual que é o inverso de 7 nonos? É 9 sétimos. Pô, legal. E agora, o que acontece com o expoente? Ele fica positivo. E aí a gente resolve, né? 9 sétimos ao quadrado é 9 sétimos vezes 9 sétimos. Lembra que potenciação é multiplicação de números iguais. Então, isso daria 81. 49A. Então, quando o expoente é negativo, a gente vai inverter o número, o expoente passa a ser positivo, e aí a gente resolve. Posso apagar esse exemplo? Pode. Vamos colocar outro. Apagar todo. Menos 3. Menos 3, não. Mais 3 elevado a menos 4. Mais 3 elevado a menos 4. Qual é o inverso de 3? 1/3. Menos 3? Ó, cuidado para não confundir, que é muito comum, tá? Inverso com oposto. Oposto significa que está do outro lado. Então, se um é positivo, o oposto, negativo. Inverso, lembra? Tem que trocar a posição. Seria 1/3. 1/3. A gente vai lembrar o seguinte, debaixo de todo número, existe uma divisão por 1. Sim. Né? Então, qual que é o inverso de 3? Vai ser 1/3. 1/3. Ah, sim. E aí, expoente positivo. Né? Então, 1/3 a quarta potência vai dar 1 sobre... Né? Vamos lembrar que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3, 9. Né? Vezes 3 de novo, 27. Vezes 3... 81. Então, eu tenho 81 avos. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Próxima. Potência de uma multiplicação. Potência de uma multiplicação. O que é uma potência de uma multiplicação? Imagina que você tenha 2 vezes 3 ao quadrado. Então, como é que a gente vai resolver, né? 2 vezes 3 ao quadrado. É uma potência de uma multiplicação. Eu resolvo primeiro os Eu multiplico a base e mantenho o expoente. Multiplica primeiro. Multiplico a base e mantenho o expoente.
Isso. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar as duas bases, né? Que é o 2 vezes 6, que vai dar 6. E eu copio o expoente. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Que dá quanto mesmo? 36. 36. 36. Muito bem. Uma coisa que pode aparecer que a gente precisa é o seguinte, né? É lembrar. Eu quero conversar com você daqui a pouco, tá? Eu posso encontrar esse 2 vezes 3 ao quadrado de outra maneira. Ele pode aparecer no exercício separado. Sargento, símbolo da estação primeira de Mangueira. O Jornal Nacional. Eu posso encontrar isso no exercício dessa maneira. Tá? Ou seja, os números estão separados. Eu tenho 2 de um lado e o 3 do outro. Né? Então, como é que eu faria para resolver? Então, a gente teria que vir para cá, junta os dois. Lembrando que eu só posso fazer isso se o expoente for igual. Então, nas propriedades da potenciação, sempre tem alguma coisa que é igual. Ou a base é igual dos dois números, ou o expoente é igual. Tá? Se o expoente e a base são diferentes, aí a gente tem que resolver os dois separados. Não tem uma propriedade para isso. Tudo bem, gente? Professor, é uma dúvida. Então, vamos supor que seja diferente a potência. Eu resolvo separado e depois eu faço a multiplicação? Exato. Exato. Né? Pode dar um exemplo, professor? Como assim resolver separado? Como assim resolver separado? Primeiro resolve esse, depois faz o outro. Ó. Vou fazer aqui um puxadinho. Tá? Então, quando a gente fala de diferente, seria isso. 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Não existe uma propriedade que eu possa aplicar aqui. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Resolver a potenciação dos dois números. Então, olha, 2 ao quadrado, 4, vezes 3 ao cubo. 27. 27. E aí eu resolvo essa multiplicação agora. 4 vezes 27. 108. Dá 108. Entendi. Obrigada. Tá? Então, para usar propriedades da potenciação, sempre a gente tem que ter algo em comum. Ou é a base, ou é o expoente. Tá bom? No caso, no primeiro caso, professor, então, quando tiver o mesmo expoente, você pode juntar, igual você fez, né? Tá, 2 vezes 3, repete a base. Isso, repete mas o expoente. você está fazendo o exercício e eles estão separados. Você pode juntar eles. Juntar porque o expoente é igual, né? O expoente é igual. Exatamente. Beleza. Tá? Se a gente tiver com dúvida, a gente resolve aqui, olha, simples. 2 ao quadrado é 4. Vezes 3 ao quadrado. 27. Aqui. Ao quadrado. Desculpa. Eu sei, está botando aqui do lado. Ó, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9... 36. Então, percebe que a gente pode fazer isso? Né? A gente provou aqui e fez a prova real. Certo. Tá bom? Então, se as potências
tem bases diferentes, mas o expoente é igual, você pode juntar em uma multiplicação, resolver a multiplicação e depois resolver a potência. Tá bom? Agora, se tudo é diferente, aí tem que resolver de maneira isolada. Certo. Tá? Posso avançar? Pode. Ok, pode. Pode. Sim. Se tem aquela regrinha para multiplicação, também tem a regrinha para divisão. Mesma coisa. Se eu tenho lá 15 terços ao cubo, tá? 15 terços ao cubo, eu posso resolver aqui a minha divisão, ó. 15 dividido por 3 vai dar? 5. 5. E elevar esse 5 ao cubo. Que vai dar quanto? 125? 125. Muito bem. Então, 5 vezes 5, 25. Vezes 5 de novo, 125. Né? Na divisão, eu também posso fazer a mesma coisa. Eu também posso separar a potenciação. Então, imagina que o 15 e o 3 brigaram, né? Então, o 15 vai ganhar um expoente 3 e o 3 também vai ganhar um expoente 3. Tá bom? Então, de novo, ó, se a gente tem uma divisão de bases diferentes, mas o expoente é igual, eu posso juntar elas, resolver a divisão e aplicar, né, a potenciação para encontrar o resultado. Potenciação de bases diferentes, como é que é, professor? Pode repetir, por favor, professor? Posso. Vamos lá. Eu disse que se as bases são diferentes, mas o expoente é igual, a gente pode juntar elas em uma coisa só, fazer a divisão e depois aplicar a potenciação. Entendi. Entendi. Então, se ela vier escrita dessa forma verdinha que você colocou, eu posso transformar ela nessa primeira forma que você deu aqui, preta. Correto. Ah, tá. Por isso que eu coloquei uma setinha, né, dupla. Ela vai e volta. Né? Eu posso do verde passar para o preto e do preto passar para o verde. Obrigada, professor. Nada. Pessoal, e aí a gente tem lá a última, né, potência de uma potência. A última propriedade. Então, eu tenho aqui 8 ao quadrado elevado ao cubo. 8 ao quadrado elevado ao cubo. Então, se eu tenho aqui, né, uma potência de uma potência, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, copiar a base Multiplicar os expoentes? Professor, falhou seu áudio. Tá falhando. Seu áudio tá distorcido. Tá. Multiplicar. Na potência de uma potência, a gente vai copiar a base Certo. e multiplicar os expoentes. Então, aqui, 2 vezes 3. 6.
Ok. Pronto. Ok. Tá aqui a nossa... Se fosse menos 3, professor. Se fosse menos 3. Vamos lá. Se eu tivesse aqui 7 ao cubo elevado a menos 3. Então, aí, neste caso, a gente vai copiar a base, que é o 7, e vai multiplicar os expoentes. De novo, 3 e menos 3. Então, vou fazer 3 vezes o menos 3. Esse 3 é positivo, então, mais com menos na multiplicação. Menos 9. Dá menos. Menos 9. Ah, tá. Aí usa a regra de sinal. Isso, aí usa a regra de sinal, né? Se os dois fossem negativos, ia ficar menos com menos, mais. Ia ficar 9 positivo. O que eu acho que confunde muito é essa parada de quando usar a regra, né, dos sinais e quando tem hora que não precisa, né? Então, sim, confunde muito nessa. Já na sequência eu já vou entrar nesse assunto, que onde a gente tem bastante dúvida mesmo, né? Quando usar a regra de sinal. Né? Tipo da coisa que se bobear erra facinho, né? Sim, com certeza. Pessoal, lembra uma coisa, né? Como no vestibular não teria esse resultado, tá? Importante aqui, ó. Você não vai encontrar 7 elevado a menos 9. Tá? Por quê? Porque a gente não aprendeu uma propriedade que quando o expoente é negativo, a gente tem que modificar ela? Ah, tá. Uhum. Não tem essa resposta. A resposta que a gente vai encontrar é 1 sobre 7 9 elevado à nona potência. Potência. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz toda a conta, mas são os detalhes, né? Então, esses dois resultados são a mesma coisa, só que lá no vestibular ele vai colocar essa resposta aqui. Entendi. Tudo bem? Tudo. Ok. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui. Você vai deixar exercícios para a gente fazer, professor? Então, olha, eu pedi para a Flávia, e depois eu vou para o pessoal da Unitel, as provas dos anos anteriores, tá? Eles me disponibilizaram, tá bom? Aí depois eu vou pedir para ela disponibilizar para vocês também, tá? Eu vou estudar, né, essas provas, né, durante os próximos dias para tentar já trazendo alguns exercícios para a gente ir resolvendo, tá bom? É legal. Valeu, professor. Tá? Bom, pessoal, então assim, né, vamos lá, né, a gente falou das propriedades da potenciação, vamos falar um pouquinho de operações, né, envolvendo números positivos e negativos, que eu acho que ainda tem algumas pessoas que têm dúvida, tá? E também é normal, porque se a gente não presta atenção realmente, né, a gente vai confundir, tá? Bom, então olha só, deixa eu pegar agora um outro slide em branco. Vou pegar esse slide aqui. Então é o seguinte, ó, quando a gente vai falar de operações envolvendo números positivos e negativos,
Operações positivos e negativos. Tá? Bom, então a gente vai ter aqui, olha, adição e subtração, multiplicação, divisão. Tá? Vou separar aqui em dois blocos para a gente conversar. Ó. Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala, né, de operações de números positivos e negativos, eu costumo trabalhar da seguinte maneira, tá? A adição e subtração, a gente está sempre juntando. E aí a gente vai pensar o seguinte, ó. Numa adição e numa subtração, você deve fazer o seguinte. Número positivo, você vai pensar como tenho. Tá? Então, tenho R$10. Escrever aqui, mais 10. Tá? O número negativo, a gente vai pensar que é uma dívida, eu devo. Tudo bem? Então, se eu falo, olha, eu devo R$7, menos 7. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá. Sim, tudo bem. Digamos agora que eu tenha que fazer uma conta envolvendo esses dois números, né? Se eu escrever assim, olha, 10 mais 10 mais menos 7. Tá? Quanto daria essa conta? 3. Mais 3. 3. É, mais 3, né? Certeza? Menos Mais 17. Daria Mais menos 3. 17? Daria 3. 3 positivo. 3 positivo. 3 positivo. Que eu Tem tenho. 10 laranja, comeu 7, né? Aí usa aquela regra de sinal, né? Mais menos. Mais menos. Menos, menos. Menos 3. Acho que é menos. Menos 3. Não, acho que é mais. 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 Se eu Mais tenho com- 10 mais. e Mais 3. 7, Ah, na multiplicação, mais com menos é 3 positivo. Isso. Ó, vamos lá, pessoal. Mais ou menos. é o sinal do maior que prevalece. Isso. A resposta aqui vai ser mais 3. Uhum. Vamos lá. Vamos entender uma coisa importante, né? Por quê? Isso tudo acaba se misturando na hora que a gente vai fazer a conta. Então, primeiro, na multiplicação e na divisão, existe o que nós chamamos na matemática de regra De sinal. de sinal. E aí eu gostaria de enfatizar com vocês 3 coisas. Primeiro, eu só uso regra de sinal quando eu tenho uma multiplicação. Tem uma multiplicação aqui? Tem. Aqui, visualmente. Não. 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 Tem uma divisão? Não. É 2 sinais seguidos. Eu acho que ele subtrai e mantém o sinal do maior. Tá?
Então, aqui eu tenho 2 sinais seguidos. Então, quando a gente aprende... Mas não está enxergando. Oi? Você pode clicar na tela e aumentar. Dá 2 cliques na tela que você aumenta a tela. Como é que é? Você pega na tela, você... Igual o celular, sabe? Você igual a câmera, a foto. Você aproxima e diminui. Ok. Conseguiram? Isso. Se o amarelo estiver ruim, peraí que eu troco, não tem problema, né? Não, é que veio pequeno, professor, mas se você aumentar, é igual uma foto. O vídeo aqui ele fica igual uma foto. Você aumenta no touch do celular, entendeu? Não. Obrigado. Se você der 2 cliques, ele aumenta de uma vez, né? Fica muito grande. Aí você controla no dedo, né? Tá. Descobri agora também que estava pequeno, aí eu comecei a mexer aqui, ele diminuiu. Ficou no tamanho exato agora. Então, pessoal, a regra de sinal, né, é uma coisa louca da gente falar quando... A gente aprende isso lá no 7º ano. Né? O 7º ano é um ano de mudança radical na matemática. Então, assim, ó, a gente trabalha adição e subtração com tenho e devo, né? O tenho, então, é um número positivo, o devo é um número negativo. Só que quando começa a parte das contas, né, a gente acaba caindo em situações como essa, né? Então, eu diria, né, eu tenho R$10 e eu estou juntando com uma dívida. Tá? Se tenho 10 e eu estou juntando com uma dívida, significa que eu estou pagando essa dívida, né? E aí alguém falou, bom, qual é o sinal do maior número? Então, eu tenho 10 e 7. Quem é maior? O 10. O 10. Né? Agora, na hora que a gente vai fazer outros exercícios, então vai aparecer lá. Só vai usar essas 3 condições. Multiplicação, divisão ou se tiver 2 sinais seguidos. Né? Lembrando, a regra do final, né, a gente vai ter lá que mais com mais dá mais, menos com menos dá mais também, mais com menos dá menos, e menos com mais dá menos também. Eu costumo dizer para os alunos, né, que a gente pode fazer uma carinha, né? A carinha, os olhinhos abertos, está feliz, né? Se eu estou feliz, eu estou positivo. Nossa carinha, né? Parece que o olhinho está fechado, ou seja, você está dormindo. Você já viu alguém dormindo de mau humor? Pode... Não. Você está dormindo, você está feliz. Aberto. Agora um já está com abertos fechados. Você está acordando, tem que trabalhar. Você não está feliz. Né? Até tomar banho, até tomar café, né? Tem alguma coisa que faz com que você desperte de vez. Mas naquele primeiro momento que você acorda, olha para o despertador, você não está feliz. Tá? Então aqui, ó, o seguinte, eu tenho 2 sinais seguidos? Tenho 2 sinais seguidos ali. Então eu posso aplicar a regra de sinal. Se eu aplicar a regra de sinal, eu vou eliminar os parênteses também. Né? Eu posso eliminar os parênteses. Então ficaria aqui, ó, 10 mais com menos, menos 7. Ah, menos 7, 3. Ia ser positivo de qualquer forma. Né? Vai ser positivo de qualquer forma. Lembrando que o sinal de mais, ele não é obrigatório, né? A gente não utiliza ele. Sim. Bom? Vou pegar mais uns exemplos aqui para a gente relembrar, tá? Então, assim, quando eu tenho, né, sinais diferentes na conta de adição ou de subtração, a gente vai lembrar sempre o seguinte: eu tenho que copiar o sinal do maior número e vou fazer conta de menos. Então, se os sinais são diferentes na adição e na subtração, eu copio o sinal do maior
e faço conta de menos entre os números. Vou colocar aqui um exemplo. Então, imagina que você tem essa conta para resolver. Tudo bem? Então, tá tudo, né? Eu tenho aqui, esse parênteses, ele serve para separar o sinal do número da operação. Separa o sinal do número da operação. Tá? Então, o que a gente tem que fazer para resolver essa conta? A gente vai eliminar os parênteses. Não é eliminar os parentes, tá, gente? Por favor. Parentes. Para isso, a gente tem que aplicar a regra de sinal. Exato. Para isso, a gente vai aplicar a regra de sinal. Por que que eu vou aplicar? Porque eu tenho 2 sinais seguidos. Certo. Tá? Então, aplicando a regra de sinal, fica, ó, menos com mais... Menos. Menos. Foi. Menos 8. Menos com menos... Mais 5. Mais com mais... Mais. Ó. Então, aqui, a gente vai resolver da esquerda para a direita, porque é uma expressão numérica. Menos 3. Acho que alguém falou aí, pode fazer tudo junto, mas só para a gente, né, treinar. Olha, eu tenho menos 8 e estou juntando com 5. Então, eu devo 8, ganho 5. Reserva o maior. Vou pegar o sinal do maior. Quem é o maior? O 8 ou o 8? Pessoal, tem alguém que está com o áudio vazando? Tem como fechar um pouquinho? Então, ó, menos 8. Copio o sinal do maior, que é o negativo. A minha dívida é maior, então eu vou pagar uma parte dela e vou ficar devendo. E como... Nossa, tá dando muita interferência. Tá... Algum áudio tá vazando aí. Tá. Isso. Show. Vamos voltar aqui. Então, aqui dá menos 3. Então, aqui, eu devo 3 e tenho 9. Então, quem é o maior agora? O maior é o número 9. 9. Então, eu vou ter 3. Aí, 9. Por cima da farmácia. Mais 6. Não precisa colocar o sinal do mais, né, professor? Gente, desativa esse microfone aí que tá dando muita interferência. Tá? A gente não precisa colocar mais, tá bom? Nessa situação. Ok. Professor, só uma dúvida. Se fosse menos mais 8 menos 5, né? Vezes mais 9. A embarcação é cedida pelo governo do estado. Vamos pegar aqui, só deixa eu separar aqui que a gente já faz esse exemplo, que é importante. Que aí já envolve multiplicação junto com a adição. Isso, multiplicação, né? Só repete para mim, por favor, menos... A mesma expressão que você fez, aí tem mais, entre parênteses, em vez de ser mais, vezes menos 9. Ah, tá. Em vez de ser mais 9, vezes. Tá. Isso. Ok.
Vamos por par. Vezes, é isso? Mais 9. Mais 9. Pode ser. Ia ser menos 9, né? Mas pode ser mais 9. Tá. Então, aqui, ó. Por onde que eu vou começar resolvendo, né? A gente vai resolver a multiplicação. Aí copia o restante igual, né? Copia o restante igual, porque a gente vai lembrar o seguinte, ó, numa expressão numérica, a gente tem a ordem de prioridade, né? A ordem de importância. Então, primeiro é potência e raiz. Potência e raiz a gente sempre resolve primeiro. Depois disso, multiplicação e divisão. E depois disso, adição e subtração. Tá? Então, nessa situação, a gente ficaria na dúvida. Resolvo primeiro a regra de sinal ou resolvo primeiro a multiplicação? E a resposta é, resolve a multiplicação. Tá? Nunca você vai resolver a regra de sinal. A regra de sinal deixa por último. É a última coisa que a gente faz. Ok. Então, aqui a gente copia tudo que está antes, né? Então, menos, mais 8. Não eliminam os parentes? Ainda não. Tá. A gente pode eliminar, mas, tá? Ainda não. Menos. Vou abrir um parênteses. Por que eu vou abrir um parênteses? Porque quando eu resolver essa multiplicação, vai vir um sinal, ou de menos ou de mais. Né? Então, a gente lembra que o parêntese serve para separar o sinal do meu número da operação que eu estou realizando. Certo. Sim. Então, aqui, ó, menos, multiplicação, hein? Menos com mais. Menos. Dá menos. 5 vezes 9. 45. Parênteses. Agora eu vou eliminar os parênteses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, Menos com mais. Menos. Né? Que menos dá menos. Menos 8. Menos com menos. Mais 35. Mais 45. Ah, tá. Entendi. Professor, aqui a gente aplica a regra de sinal, aí a gente para e pensa. Tem multiplicação? Não. 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 Observa o maior, o sinal do maior. Sim. Ah, tá. Então, como eu tenho um número negativo e um número positivo, eu vou copiar o sinal do maior número. Então, no caso, o nosso maior número é o 45. Então, ele é positivo. E o que eu faço? Que conta que eu vou fazer quando os sinais são diferentes? Subtrai. Menos. Vou subtrair. 45 menos 8. 37. 37. Ah, tá. É o que eu confundi é que quando era operação subtração e adição, não usava a regra de sinal. Então ela usa da mesma forma. Então, quando os sinais forem diferentes, sempre conta de menos. E copia o sinal do maior. Ah. Ok, beleza. Bom, pessoal, nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, tá bom? Vou encerrar a aula aqui. Na próxima aula eu pretendo falar de frações. Ok. E depois disso entrar na equação de primeiro grau e depois ir para a regra de 3.